Salve, salve, povo de fé. Seguindo agora com o nosso assunto sobre seu Zé Pilintra. Áudio número 3, então, se você não me escutou os 2 anteriores, eu sugiro que escute para que se sintonize dentro do assunto. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre a formação do estereótipo do malandro. Ou melhor, falar sobre o arquétipo de seu Zé. Arquétipo que passou a ser assumido por todos os espíritos trabalhadores desta falange. É interessante colocar aqui para vocês o significado dessa palavra, arquétipo, uma vez que todas as entidades de Umbanda, quando manifestadas em seus médiuns, carregam um, privando-se então da identificação pessoal do espírito. No dicionário, o arquétipo significa modelo, padrão a ser assumido e também reproduzido. Então na Umbanda, não em sua totalidade, mas na sua grande maioria, seu Zé traz consigo o arquétipo de malandro. E aqui entramos novamente num assunto polêmico sobre seu Zé ser ou não ser malandro. E o grande problema em aceitar essa conhecida entidade dentro desta linha é ainda o atrelar da palavra ao seu significado impresso em muitos dicionários. Temos então grafados nestes malandro como vagabundo, bandido, trapaceiro, gatuno, preguiçoso. E isso é claro que seu Zé não é. Não é nesse sentido que seu Zé Pilintra foi incluso nesta linha. Lembram quando eu disse que nas primeiras manifestações no Rio, devido à sua semelhança na indumentária, seu Zé foi confundido com um malandro carioca? Muito bem, é desse malandro que nós estamos falando. Do malandro carioca ressignificado, aquele que é astuto, que é sagaz, que se vira na vida e que, apesar das dificuldades, continua seguindo com muito bom humor o seu caminho. É desse malandro que falamos, é nesse aspecto da malandragem que seu Zé foi inserido. Não há nenhum desrespeito nisso. Inclusive, as novas edições dos dicionários já trazem este neologismo da palavra. Vejam como a palavra foi ressignificada. O personagem carioca das classes sociais menos favorecidas. No século XIX, ligado à capoeiragem e à valentice. No século XX, dado como boêmio, sensual, de reconhecida lábia e modo peculiar de se vestir e falar. Então é importante não se ater apenas no pejorativo da palavra. Afinal de contas, seu Zé claramente não se enquadra nele. Ainda dentro desse assunto, a malandragem, o jeito malandro de viver, nós podemos fazer a seguinte observação. Eu disse então que malandro no pejorativo é tido, entre outras coisas, como vagabundo. Mas vamos compreender o que é ser vagabundo, baseado em que fundamentos distinguimos o trabalhador do vagabundo. Para isso eu peço que vocês imaginem, no finzinho do século XIX, começo do século XX, o morador dos morros no Rio de Janeiro, negro, pobre e marginalizado. Imagine essa figura sofrida e revoltada com os maus tratos, com a discriminação e com a indiferença da alta sociedade. Imaginem vocês, é claro que o modelo esperado de trabalhador era aquele que se submetesse à servidão dessa elite. Todo o resto era tido como vadio, como vagabundo. Então muitos destes, envolvidos desde muito cedo com a arte da música, da dança, da capoeira, se negavam a fazer parte desse sistema. E vejam bem, tudo isso acontece numa época onde viver de arte, viver a expressão artística era proibido.
Numa época onde cantar sambas de roda, dançar, tocar um instrumento ou jogar capoeira era visto como crime de vadiagem. Então, vagabundo é um adjetivo que depende muito da concepção daquilo que se considera trabalho. Se o trabalhador da época era considerado todo aquele que servia às fábricas ou domicílios dos grandes senhores e empresários, sim, tínhamos uma outra classe de pessoas que se negava a fazer isso, a fazer parte do sistema. Agora, se eles eram vagabundos ou não, corre pela interpretação de cada um. Percebam que nesse trecho do áudio eu quero colocar para vocês uma nova forma de pensar. Eu quero que reflitam muito sobre o outro lado. Afinal de contas, tudo tem dois lados. Mas vamos em frente. Seu Zé, quando começava suas primeiras manifestações nas macumbas cariocas, chega a princípio como rezador e traz toda aquela sapiência do juremeiro. Mas com o tempo se identifica muito com o arquétipo do malandro carioca. E toda essa influência passa então a ser vista em suas futuras manifestações com seus futuros médiuns. Tudo isso explica muito bem o que vem a ser essa tal linha dos malandros, que nem sempre é aceita e compreendida. Agora, um fato importante que eu não poderia deixar passar é que seu Zé, ao contrário do que muitos pensam, não se prende a linhas de trabalho. Assim como espírito nenhum de Umbanda se prende. Se existe realmente a necessidade, se existe a fé, se existe também uma força conhecida como egrégora que atrai todos os afins àqueles propósitos, seu Zé ou qualquer outra entidade de Umbanda baixa sem problema algum. Por exemplo, se na sua casa não é permitido a linha de malandros, tudo bem, seu Zé chega na linha das almas. Se na sua casa não se considera seu Zé integrante da linha das almas, sem problema algum, seu Zé chega na linha de baianos. Agora, se na sua casa não se trabalha com baianos, seu Zé chega na linha da esquerda e passa a ser visto como Exu, como é visto por muitos umbandistas. Isso não modifica a essência de seu Zé. Nenhuma manifestação modifica a essência do espírito. O arquétipo se modifica, a maneira de se portar, a maneira de se trabalhar, mas a essência do espírito e o propósito ao qual está incumbido não muda. O fato é que não importa a linha que isso aconteça. Se os serviços de seu Zé forem necessários e houver naquela casa um necessitado, houver fé, certamente seu Zé se fará presente. Seja como preto velho, como baiano, como juremeiro, como malandro ou como Exu. É importante saber que seus falangeiros se adequam ao meio desde que haja uma egrégora propícia. Eu estou falando aqui de egrégora e muitos de vocês podem não saber o significado dessa palavra. Egrégora é uma força, digamos, uma força emocional, mental, espiritual, que se forma a partir da soma de energias coletivas. Para que se tenha uma egrégora, ou seja, a formação dessa energia, é preciso que no mínimo 2 pessoas estejam pensando ou estejam unidas no mesmo propósito. Mas vamos tocando o barco. Eu contei para vocês nos áudios anteriores sobre os muitos seus Zés viventes aqui nessa terra, bem como sobre o incorporar desses espíritos depois de desencarnados em suas respectivas falanges. Muito bem. Tá aí um outro ponto que precisa ser esclarecido. As falanges de seu Zé. Notem que agora eu não estou mais falando de linhas. Agora eu falo de falanges, ou seja, de grupamentos de espíritos afins. Seu Zé Pilintra possui aí muitas falanges sobre sua ordenança, todas obedecendo o mesmo propósito e completamente afinadas à essência Zé Pilintra. Então, se eu citei anteriormente o perfil do seu Zé Pilintra Santana do Aguiar, lembram aquele que morava na Vila do Cabo, em Pernambuco, conhecedor de ervas, catimbozeiro e frequentador assíduo dos cabarés da Casa Amarela? Então, se eu citei esse seu Zé, foi para que vocês compreendessem que este passa a compor apenas um grupo de espíritos na ordenança de seu Zé. Seu Zé dos Anjos, outro grupo. Seu Zé Merenciano dos Anjos, aquele que foi tido como baiano,
outro grupo. E é claro que existem muitos outros espíritos liderando grupos sob a ordenança de seu Zé. Mas isso não importa. Importa sim que todos são seus Zés, porque todos trabalham dentro do mesmo propósito e sob a mesma ordenança. Isso explica muito bem porque a incorporação de seu Zé é um pouco mais extrovertida em alguns médiuns e mais contidas em outros. Isso explica o porquê de cada manifestação, não só de seu Zé, mas de todas as entidades de Umbanda, serem diferentes. Porque ali, além de termos médiuns diferentes, criados dentro de um universo diferente, dentro de conceitos religiosos diferentes, temos também espíritos diferentes, com histórias diferentes, mas trabalhando dentro da mesma ordenança. É importante falar sobre isso, sobre essa distinção de espíritos que compõem o mesmo grupo, a mesma falange. Então, concluindo, quando o espírito se apresenta como seu Zé Pilintra, como seu Cobra Coral, como seu Zé Baiano, como seu Exu Tranca-Ruas, por exemplo, eles não estão se identificando como tal, estão identificando a falange que trabalham. E isso é preciso que fique bem claro. Bom, mas para esse áudio é isso. Voltamos na semana que vem com o áudio número 4 falando sobre o seu Zé Pilintra, sim senhor. Que o Olorum e os sagrados orixás nos abençoem e que seu Zé Pilintra e toda a linha da malandragem estejam à nossa frente. Saravá, seu Zé Pilintra, saravá a malandragem. Seu Zé Pilintra, onde é que o senhor mora? Seu Zé Pilintra, onde é sua morada? Eu não posso te dizer, porque você não vai me